Olá para você que me segue nesse canal, Elton Campos em busca da verdade. Que Cristo possa te abençoar, te enriquecer e te dar muitas bênçãos vindas dos céus. Dessa feita para mais um bate-papo aqui em nosso canal. Gostaria que, se você puder, deixar o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal para que assim o YouTube saiba que esse conteúdo é relevante e possa também transmiti-lo assim a outras pessoas. Que o Espírito Santo possa falar grandemente ao seu coração. Bom, o tema proposto hoje, como interpretar a Bíblia Sagrada, é um tema que vem ao meu coração há muito tempo. E nós que trabalhamos exegese e hermenêutica bíblica, entendemos que, lamentavelmente, os nossos púlpitos estão repletos de pessoas que ainda não têm esta capacidade de interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto e assim transmitirem à igreja e, com um modo geral, aos ouvintes, um bom sermão, uma boa aplicação do sermão, um bom histórico do sermão. Enfim, eu creio que todo o sermão que emana do texto, ele é um sermão vindo do Deus Todo-Poderoso ao coração da sua amada igreja. Contudo, quando nós pegamos um texto e fazemos dele como queremos, aí tem um grande problema, porque não são palavras de Deus aos nossos corações, são palavras humanas ao coração dos humanos. Portanto, eu gostaria de compreender algumas coisas com vocês neste vídeo acerca de interpretação bíblica. A primeira coisa que eu gostaria de transmitir, uma verdade absoluta, é: a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A Bíblia, ela não precisa de uma intérprete além dela para poder transmitir as verdades que nela contém. A palavra de Deus, ela é sua própria intérprete. Então, um texto mais fácil explica um texto mais difícil. Todo texto simples da Bíblia, ele vem a explicar um texto mais complexo e mais difícil. Vou dar um exemplo para que nós possamos entender esta parte. A Bíblia nos diz lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, que o profeta Samuel aparece numa visão por meio de uma vidente, uma cartomante, ali para o rei Saul. Saul estava no fim da sua vida e estava perturbado com inúmeras coisas e queria saber da parte de Samuel, que já havia morrido, o que ele deveria fazer. E ele consulta então assim Saul, uma cartomante, uma vidente, para buscar a consulta para com Samuel. A Bíblia nos informa que Saul viu como se tivesse vindo em direção a ele o próprio Samuel, né? E ali ele o conversa, e há ali uma conversa entre ambos. Aí você pergunta: a Bíblia, ela dá margem para essas inverdades? A Bíblia diz que nós podemos conversar com pessoas que já morreram? Então, vem uma pergunta e ela abre até margem para inúmeras interpretações, como, por exemplo, o kardecismo e o espiritismo, que crê que há reencarnação, que as pessoas mortas podem voltar e conversar com a gente. Como que fica essa situação? Bom, a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se nós formos analisar outros textos, veremos que não existe reencarnação e muito menos uma conversa entre os vivos e os mortos. Por que, Elton? Porque tem um texto simples na Bíblia que nos informa que cabe ao homem morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Portanto, quem morreu não pode voltar para poder falar com quem está vivo. Você consegue compreender? Que coisa gloriosa! Então, a palavra de Deus, nos textos mais simples, nos explica um texto um pouco mais complexo. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem informado: a questão da exegese. A Bíblia, ela não é um livro apenas para ser lido como se for um gibi. A Bíblia é um livro para ser examinado e estudado. Jesus disse uma certa feita: examinai as Escrituras, porque acharás nela de ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, um exame é uma análise criteriosa e cuidadosa daquilo que realmente precisamos saber. Portanto, o livro que nós temos em mão, a Sagrada Escritura, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada e ela precisa ser interpretada. A arte da interpretação de qualquer livro, inclusive das Sagradas Escrituras, chama-se exegese. Ex significa fora de. Exegese é uma análise criteriosa, tirando do texto, de dentro do texto aquilo que o texto quer dizer. Então, exegese
é retirar do texto aquilo que o texto quer dizer. Quando nós preparamos um sermão, quando nós montamos uma palestra, quando nós queremos transmitir uma verdade bíblica para alguém, nós precisamos aplicar a máxima da exegese, tirar do texto aquilo que o texto quer realmente dizer. O fato mais importante aqui é salientarmos que a palavra de Deus não diz aquilo que nós queremos que ela diga. A palavra de Deus diz aquilo que Deus quis passar ao escritor. Portanto, se Deus inspirou os apóstolos, os profetas, para escreverem, Deus está transmitindo aos profetas e aos apóstolos aquilo que Deus queria falar com o seu povo por meio da sua palavra. Portanto, a exegese bíblica ela tem que ser feita de uma forma criteriosa e uma forma correta, para que assim Deus possa falar com sua igreja de uma maneira geral. Então, primeiro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e segundo, o campo exegético tem que ser efetuado dentro do contexto bíblico para que possamos extrair do texto bíblico aquilo que ele diz. Bem colocado? Um terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês também é a questão de a palavra de Deus, ela é o suprassumo para as nossas vidas. Como assim, Elton? Eu não necessito, eu não preciso, eu não careço de outras informações além daquelas que estão colocadas neste livro. Contudo, não tem problema algum eu buscar, por exemplo, em outros campos, uma análise um pouco mais precisa, uma análise um pouco mais criteriosa. A Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por provavelmente 40 autores diferentes, em 3 continentes distintos e mais informação ainda, em 3 idiomas diferentes: o hebraico, o aramaico e o grego. Se você quiser ter uma profundidade maior no texto bíblico, curioso seria você estudar hebraico, aramaico e grego, para poder buscar na interpretação mais profunda do texto aquilo que ele quer dizer no seu original. Tem uma frase em latim que diz o tradutore in tradutore. Todo tradutor é um traidor. Digamos se não, pode ser que essa frase seja verídica? Pode ser que sim. Contudo, quando eu conheço o texto original, eu não posso errar. Até porque eu estou diante do texto original. Mas, Elton, eu não sei ler hebraico, eu não sei ler aramaico, eu não sei ler grego. O que eu faço nessas situações? Procure, então, bíblias de diferentes traduções. É uma outra coisa muito importante. Bíblias em outras traduções. Então você tem hoje na língua portuguesa diversas interpretações distintas e traduções distintas da Bíblia Sagrada. Então nós temos aí a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é uma tradução muito boa. A NLTDH, Nova Linguagem da Tradução de hoje, que é muito boa também. Tem bíblias mais arcaicas, como por exemplo a João Ferreira de Almeida Corrigida, a João Ferreira de Almeida Fiel. Temos a ARA, que é a atualizada da João Ferreira de Almeida, que também é muito boa. Temos bíblias de cunho católico, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, que é a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma Bíblia muito boa. Então, colecione Bíblias. Se eu tivesse como te dar uma dica, seria essa. Colecione Bíblias para que assim você consiga ter diante de você uma análise mais precisa do texto bíblico. Vocês conseguem compreender a importância de sei que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Contudo, se eu tiver materiais extras que possam me auxiliar na interpretação e numa exegese bem mais feita, com certeza eu terei maior facilidade de compreender aquilo que o Espírito Santo quis nos transmitir. Irmãos, lamentavelmente nos nossos dias temos pessoas que dizem que não é importante o estudo da Bíblia Sagrada, o estudo teológico, o estudo das formas distintas de interpretação do texto. Infelizmente, essas pessoas caminham por um buraco que não tem fim. E pior, levam inúmeras pessoas junto com elas. Então tem pessoas que creem que a interpretação bíblica pode ser feita por uma pessoa de uma forma única, de uma forma singular. Quando na verdade eu creio que a pluralidade na interpretação ela é a forma mais fiel de termos uma verdade escrita na Bíblia que possamos assim analisar. Eu quero também salientar com vocês o perigo que há na interpretação alegórica do texto sagrado. Alegoria. O que é alegoria? A alegoria, ela vem lá da Grécia Antiga. Os gregos, eles tinham esse teor alegórico de interpretar o mundo de uma forma distinta daquilo que o mundo é.
Então eles diziam mais ou menos o seguinte: aqui tem uma flor, é um exemplo que eu estou usando. Só que por trás dessa flor tem algo muito mais profundo e quer transmitir uma verdade muito maior do que essa flor em si. Vocês conseguem compreender? Então, o que aconteceu com a história? Aconteceu que durante a história, intérpretes judeus acabaram caindo na alegorização do texto sagrado. Então, pegamos uma passagem do texto e não colocamos aquilo que o autor quis dizer e aquilo que o Espírito Santo quer transmitir. Nós colocamos algo mais profundo, algo que está no oculto, que está no escondido, que existe no texto, mas se nós olharmos a priori, nós não conseguimos enxergar. Só conseguiremos enxergar se olharmos mais profundo. Então temos que cavar, cavar, cavar até encontrar o sentido original do texto. Eu tenho um problema com isso. O texto tem que ser lido, interpretado, na maioria das vezes de forma literal, quando não possível, de uma forma mais simbólica, mas nunca de uma alegórica. Alegorizar o texto é um grande perigo. E a igreja caiu nesse perigo durante o 3º ou 2º século da história da igreja, com um homem chamado Orígenes. Orígenes de Alexandria. Alexandria, aquela mesma cidade, norte da África, do Egito, onde tinha a biblioteca de Alexandria. Ali os irmãos interpretavam as Sagradas Escrituras de uma maneira alegórica. Eles tiravam do texto aquilo que o texto não estava dizendo, não estava informando. Então hoje ainda temos em nossos púlpitos pessoas que pegam, por exemplo, um texto como Davi, que acaba de matar Golias, e dizem: aí está a hora de você derrubar o seu gigante. E criam uma interpretação que o texto bíblico não está transmitindo, que a verdade da Bíblia não está trazendo. Então tenho grandíssimos problemas com alegorias. Claro que numa aplicação, depois de uma boa hermenêutica, depois de uma boa exegese, depois de uma boa interpretação literária, depois de uma boa aplicação, depois de uma boa teorização do texto, depois de uma boa interpretação do texto, claro que numa aplicação não há problema nenhum você trazer uma verdade à igreja que aquele texto talvez não tenha, mas isso não pode se tornar algo comum e corriqueiro. Normalmente nós devemos pregar aquilo que o texto quer dizer. O texto quis dizer isso, o autor quis dizer isso, é isso que eu vou pregar e transmitir. Então, essas verdades, num vídeo muito curto, que é o vídeo de hoje, que eu gostaria de transmitir a vocês. Estudem o texto, leiam o texto, deixem que o texto fale ao coração de vocês, busquem materiais extras, como comentários bíblicos, como manuais de instrução para compreender os versículos, principalmente se você estiver estudando no grego, no aramaico e no hebraico. Procure ter livros e bíblias de diferentes traduções. Procure fazer uma exegese fiel do texto, não colocando no texto aquilo que o texto não quis dizer, e tome muito cuidado com as alegorias. Aí quem sabe você não consiga preparar aquele sermão glorioso que Jesus falará à igreja por meio de você. Porque Jesus quer falar à igreja por meio da sua boca. É o Espírito Santo transmitindo a verdade da palavra ao coração dos irmãos por meio da sua boca. Então, pregador, pregadora, homem, mulher, servo do Senhor que prega e que ensina, use esses métodos e com certeza você vai muito bem. Deus te abençoe, te dê a paz, e esse foi o vídeo de hoje, como interpretar a Bíblia Sagrada. Deus abençoe.